Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse vai ser o nosso tutorial de número 25, referente ao Breakout 2D. Lembrando que o nosso 24 foi referente à introdução dos níveis de dificuldade, os levels. Quando a gente olha aqui na nossa tabelinha, então a gente trabalhou com levels e agora a gente iria trabalhar com colisões. Mas para trabalhar com colisões, a gente ainda precisa acrescentar a bolinha e a gente precisa trabalhar a nossa classe de input. A gente tem um process input aqui que trata os estados, né? Se o jogo for ativo, se o jogo tiver sido vencido, se ele tiver no menu. Então vamos fazer o seguinte, nesse tutorial vamos introduzir a classe que trata do process input, ok? E aí, se der tempo, a gente inclui a classe ball, de bola, ou a gente deixa para um próximo tutorial. Então vamos lá. Vamos clicar aqui com o nosso Ctrl pressionado, arrastamos, F2 altera 25 e breakout aqui, ao invés de levels, vamos chamar de keyboard. Keyboard input. Porque nós só vamos trabalhar com os inputs do teclado, ok? Vamos dar um duplo clique para abrir, Alt F8, isso é o que nós temos até então. Para começar, vamos primeiro entrar aqui na nossa classe Game e vamos criar aqui um enumeration chamado de GameState. Enum. E vamos colocar 3 estados aqui. Vamos chamar de Game Menu e vamos dizer que é 0. Vamos chamar de Game Active igual a 1 e Game Win igual a 2. Beleza. Agora a gente já pode criar nossa classe Game Input. Vamos chamar, input, né? Vamos chamar aqui de CInput. Ok, vamos declarar o nosso option explicit e algumas variáveis. Como a gente está tratando de keyboard, vamos pegar aqui do nosso mbase o keys que a gente tem aqui como public, vamos tirá-lo daqui e vamos colocar no nosso input. Então, o nosso dicionário referente às teclas passa a ficar dentro da nossa classe CInput. Vamos declarar uma variável game, public game as cgame. E vamos declarar um state, um public state as GameState. Beleza? Aqui na nossa classe a gente até poderia estar separado, mas como a gente está tratando dos teclados, e a gente vai tratar praticamente agora do movimento do mouse, não do mouse, perdão, do nosso pedalzinho, vamos colocar aqui um public speed single e um max speed é 5. São as velocidades que a gente vai estar tratando para que a gente possa aplicar no movimento do nosso pedalzinho. Vamos criar nossa classe constructor. Onde a gente recebe game scgame e um state as GameState.
Beleza? Aí a gente diz que a gente dá um set, né? Nosso megame é igual a game. E a gente diz que o nosso meState é igual ao state que está sendo passado. E a gente já pode definir também uma velocidade max speed é igual a 15. A gente ainda não vai atribuir a velocidade para o speed. No VBA, quando a gente não atribui, ela é 0. Se a gente vier aqui, Ctrl C, Ctrl G, e a gente teclar interroga speed, ele retorna branco para nós. Mas eu acho que ele assume como 0. Não sei direito. Então agora a gente vai transferir para dentro dessa classe o nosso process input. Então a gente tem aqui o process input, vamos deixá-lo desabilitado, e a gente tratava ele aqui. Então vamos deletá-lo daqui e vamos para dentro do nosso input. Vamos criar aqui um nosso sub, public sub process input, que vai receber um delta time single. Beleza. Aqui a gente vai tratar primeiro os states. Então, if me state, vamos tratar primeiro se for game menu. Se o status inicial for game menu, if. O que a gente vai fazer? A gente vai poder teclar a tecla W para ele sair do status atual, incrementando 1. E aí ele vai mudando os estados lá para a gente. Perdão, não muda os status ainda. Ele vai mudar o nível do game. Tá bom? Para isso, a gente vai testar com a tecla W. Então, if me exists, e a gente testa CSTR para converter para string, VB keyW, then end if. Ou seja, se existir a tecla W pressionada, o que a gente quer que aconteça? A gente quer que o me game level seja igual ao megame level mais 1. Porém, mod 5. O mod 5, ele vai... chegou lá no 4, ele volta, só que daí ele vai levar para 0. Então a gente precisa tratar isso. If megame level for igual a 0, then megame level é igual a 1. Com isso a gente consegue pressionar sem fazer if for maior que 4. A gente já, com essa função do mod, ele vai chegar lá no 4, ele vai voltar para a gente para 0. Beleza? E feito isso, a gente já consegue testar agora se ele for igual a 0, a gente vai colocar 1. E a gente já pode remover. Então aqui, me keys remove CSTR VB keyW. Beleza? Com isso a gente incrementa. À medida que a gente pressiona a tecla W, ele vai incrementando para a gente. Vamos introduzir também a tecla S. A S vai fazer o contrário. Ela vai fazer menos. Beleza? Então vamos colocar aqui. Else if
me quis existes CSTR VBQS then. Ou seja, se pressionar a tecla S, aí ele vai checar se o nível é maior que 1. Porque se for igual a 1, não pode dar 0, porque a gente vai estar tratando de níveis que vão de 1 a 4. Então, if me game level for maior que 1, then end if. Se o nível for maior que 1, a gente vai poder reduzir 1 do nosso nível. Então, me game level é igual a me game level menos 1. Se for maior que 1. Se ele não for maior que 1, então a gente vai dizer que o me game level é igual a 4. Então, se a gente tecla S, ele checa para ver se é maior que 1. Se for maior que 1, ele faz o nível atual menos 1. Caso contrário, ele vai colocar 4 para a gente lá. E aqui a gente já pode também dar um remove, que a gente já testou, porém aqui é S. Beleza? Com isso a gente consegue fazer o teste da tecla W e da tecla S. Agora o que a gente vai fazer? A gente só consegue fazer isso daqui antes da gente teclar a tecla Enter. A partir do momento que a gente teclar a tecla Enter, aí a gente vai mudar o nosso state, vamos para o state ativo, e a gente já não consegue mais mudar os níveis aqui, tá bom? Então agora, if me quis existes CSTR VBKey return. VBKey return é a tecla Enter. Then end if. Ou seja, se a gente teclar a tecla Enter, nosso me state, ele passa a ser o state active. E a gente novamente dá um remove. Só que agora é VBKey return. Beleza. Agora a gente vai testar se o meu state é menu, a gente vem até aqui. Agora a gente vai testar outro state, que é o state active. Então, if me state é igual game active, then end if. Aí a gente vai aplicar velocidade no nosso player, que só vai se movimentar na horizontal. Nosso player é o nosso pedalzinho. Então, me game player. Esse ele não aparece aqui porque ele está provavelmente como private player. Vamos colocar como public, só para não criar property get let aqui. Então, se o meu game player pôs X, ele vai ser o meu me game player pôs X mais o meu me speed, que ainda é 0. Mas a gente vai tratar isso agora.
Então a gente vai checar se a tecla left, que é a setinha apontada para a esquerda, for pressionada, a gente vai diminuir o nosso max speed. Vamos dar um negate, vamos colocar um menos no nosso max speed. Então, if me keys exists cstr vb key left, then and if. Pressionou-se a tecla left, o que a gente vai fazer? O meu me speed é igual a menos me max speed. Beleza? Else if. Agora vamos testar a tecla right. Me keys exists cstr vb key right. O que acontece se a gente teclar a tecla para a direita? O meu me speed é igual ao meu me max speed. A gente pode copiar e alterar aqui somente. Ou seja, o status do game está ativo, teclou a tecla left, ele vem para a esquerda. Teclou right, vai para a direita. Não teclou nenhuma, else me speed é igual a 0. Beleza. Ainda dentro dessa situação, dentro do Game Active, a gente pode checar se a tecla Space for pressionada. A tecla Space, ela vai ejetar, vai lançar a bolinha. A gente ainda não tem a bolinha, mas vamos deixar criado aqui, ó, if me keys exists cstr vb key space then and if. Aqui a gente ainda não vai fazer nada porque a gente ainda não criou a classe da bolinha, mas o status estando ativo e a gente teclando a tecla space, a bolinha vai ser ejetada, beleza? E novamente a gente pode remover a tecla Space. Por que eu não vou remover aqui em cima no Left e Right? Porque a gente vai estar apertando, se a gente não apertar Left ou Right, a gente vai remover lá na fonte, lá no MWindow. Beleza? Checou tudo isso. Checamos as teclas a serem pressionadas aqui. A gente agora vai checar a posição dentro do status ativo ainda do nosso player na tela, para que ele não fique fora tanto da esquerda quanto da direita. Então, vamos lá. If me game player postx for menor que 0, then me game player postx é igual a 0. Isso garante que ele não ultrapasse o nosso canto inferior esquerdo, lá onde ele vai estar posicionado. Agora vamos testar a direita. If me player postx for maior que me game widget, menos o tamanho do meu player, me game player widget, then
A gente não quer que ele ultrapasse a nossa extrema direita lá. Então, nosso me game player postx é igual me game widget menos me game player widget. E é isso. Aqui o state win ainda não vamos tratar. Aqui, ó, if me state é igual game win, then end if. Vamos deixar para tratar ele mais lá para frente. Debug, compile. Aqui a gente está testando keys, só que o keys agora está dentro do nosso game. Então aqui vamos tirar fora esse tratamento. Aqui também select case w para no QAP. Vamos tirar daqui também. Debug, compile, me player, me game, player, debug, compile. Vamos dar um save, só para ver se está tudo funcionando. Alt F11, Alt F8. Ainda não temos todo o código, então ele ainda não vai funcionar, mas pelo menos não tem nada que está atrapalhando o nosso joguinho. O que nós vamos fazer agora? Vamos entrar lá na classe Game e vamos declarar a variável para o input, para nosso input. Vamos criar aqui uma variável input handler. Public input handler as new input. Beleza. Uma coisa que está me incomodando é esse level aqui também. Eu vou mudar esse aqui. Aqui, set level. Vamos ver se eu crio uma função para isso. Vamos declarar aqui no vamos colocar como public lvl0 as game level. Vou tratar ele diferente aqui. Bom, no nosso constructor, acho que depois aqui do player constructor, a gente já pode dar um call no nosso input handler. Input handler constructor. E aí ele espera um me, que é a classe, e vamos chamar o game menu, que é a primeira situação. Então, quando ele iniciar, ele vai estar no game menu. Beleza? Vamos criar uma função. Vamos criar uma função update aqui. Então, a gente tem o constructor, load levels. A gente vai ter o init, render. Vamos criar aqui uma função update. Function update, que vai receber o delta time assim. Essa função vai ser responsável pelo nosso input handler. Então, call
me input handler process input. E passa nosso delta time aqui, delta time. Beleza? Agora aqui eu vou tirar esse set level daqui e vou colocá-lo aqui. Só que ele vai ser o LVL 0. Primeiro eu vou zerar ele. Eu vou dizer que ele é nothing. E depois, e aí eu já sei que vai estar sempre no meu update. Set level, me level. O que fica faltando agora para nós é no nosso render, aqui LVL 0, draw. E a gente não precisa mais deste carinha aqui. Aqui fica só com o que for de draw. Debug, compile. Porém, agora a gente precisa alterar lá no nosso MWindow. A gente precisa tratar quando a tecla for pressionada. A gente agora, quando teclar a tecla down, a gente tem que teclar se existe no nosso dicionário. Então, if not breakout input handler keys exists. Quem que a gente vai testar? Nosso CSTR wparam. Then, se não existir a tecla que a gente está pressionando, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir. Então, breakout input handler keys add. A gente precisa da chave e será que eu consigo CSTR wparam e o item CSTR wparam. Eu não sei se ele vai, se eu vou precisar converter para lombo aqui, acho que não. Não sei se o VB, a tecla VB key W, VB key S, ele entende dessa forma ou se eu tenho que converter para lombo. De qualquer jeito, a gente testa. Debug, compile e save. Isso no keydown. Agora, a gente vai testar no keyup. Porém, aqui, if breakout input handler exists, then aqui a gente vai utilizar o keys remove. Então, indiferente da tecla que a gente pressionar, ele agora armazena no nosso dicionário. Então, quando a gente pressionar, ele joga do dentro do dicionário. Quando a gente soltar, ele remove do nosso dicionário. Além de remover aqui, debug, compile, save, a gente também está removendo aqui. Só que aqui a gente está passando o VB key. Lá a gente está passando o wparam. Não sei se a gente vai precisar fazer conversão. Nesse caso aqui, eu acho que não vamos precisar, mas vamos lá.
que falta agora para a gente fazer? A gente tem que vir aqui dentro do nosso MWindow e no nosso Process Input, a gente agora vai chamar um call do nosso breakout e vamos passar o update. E a gente vai pegar o nosso SW Delta Time, vamos dividir por 1000. CC. Depois, o meu computador vai rodar de um jeito. No de vocês, talvez rode de outra forma. Aí a gente divide por 100, divide por 10.000. Vamos ver. Então, debug, compile e save. Então, criamos a classe input. Criamos o enumeration para tratar as teclas. Dentro da classe game, a gente introduziu a variável input render. No constructor, a gente cria o constructor do input render. A gente criou o update, que vai estar dentro do nosso looping. Então, ele vai estar sempre chamando o process input. Aqui a gente fez essa alteraçãozinha, não sei se vai funcionar, mas vamos testar para funcionar. E a gente incluiu dentro do nosso MWindow a chamada do update do breakout e as teclas a serem pressionadas. Talvez, se não der certo, eu tenha que colocar um CLNG aqui de converter para longo. Mas vamos lá. Alt F11, Alt F8, Run. Beleza, ele leu. Então, como a gente ainda não tem nada escrito aqui, a gente não consegue, né, visualizar o que a gente tem que fazer. Mas a gente criou uma função para que, se a gente teclar a tecla W, ele mude o nível incrementando. Então, esse é o nível 1. Se eu teclar W, esse é o 2. Tequei novamente 3 e 4. Agora ele vai usar o mod 5 e, se eu teclar W novamente, ele voltou para o nível 1. Se eu teclar S aqui, esse já é o nível 1. Então, ele foi lá para o nível 4. Agora, se eu teclar S novamente, é o 3, S2 e S1. Ele está funcionando. Se eu teclar minha barrinha para a direita ou para a esquerda, o meu pedalzinho não se mexe. Porém, se eu teclar Enter e agora teclar a barrinha para a direita e para a esquerda, ele mexe. Se eu vim para a esquerda até o final, chegou aqui no 0, ele parou. Se eu teclar para a direita até o final, a velocidade aqui está uma velocidadezinha satisfatória. Ainda não temos como fazer o teste da barra de espaço, porque a gente ainda não tem a bolinha. Ok? Mas a gente já viu que está funcionando. E se eu teclar ESC, ele vai encerrar. Eu vou deixar esse tutorial assim, tá? Então esse aqui é o nosso tutorial onde a gente introduziu a classe SendPut. Não está completa ainda, tem mais coisas para a gente colocar, mas não é muita coisa nela. E no próximo tutorial a gente vai criar a classe da bolinha. Tá bom? Para que depois a gente possa realmente trabalhar com colisão. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. E vamos até o próximo tutorial.